Entendi. Beleza. Queria passar a perna na minha. E o alívio só veio quando o Ronaldo soltou. Ele sabe que vai bater no goleiro e vai cair. E aí, o árbitro marca pênalti. Agora, de qualquer forma, então ele ia bater no goleiro, não, não. Ele podia pular por cima do goleiro. Era muito mais fácil para ele pular por cima e fazer um gol. Parte da manhã, quando a gente chega aqui, a gente fala com as emissoras afiliadas da Globo, em todos os estados do Brasil, com as nossas praças nas principais capitais. A gente dá uma olhada nos jornais, agências, vê o que está acontecendo no mundo, com os escritórios de Londres, Nova York, com nossos correspondentes que estão em outros lugares do mundo. Aí eu vou a Tel Aviv e vou tirar visto para o Egito. E assim que der, talvez no outro fim de semana, eu vou dar um pulo no Egito. E aí vou fazer a matéria da Cidade dos Mortos, Eric. Queria te avisar porque o trânsito na cidade de El Nó fechou o Rebouças, então a gente vai ficar meia hora atrasado mais ou menos. Peraí, aqui na lojinha. Aqui, o relatório do CPI. Quanto mais? Por favor, eu preciso falar com o Tadeu. Agora ele... A gente tem uma imagem excelente de um campo de futebol aqui que está parecendo uma piscina, inundado com a água. Então, de repente, se vocês quiserem topar aí um VT, a gente pode fechar com o Amorim. Tá, e eles vão soltar algum outro novo boletim? O Tunico fazendo salário mínimo. Isso. Poli com silicone. Isso. Rodrigo termina a construção. 3, 2, 1. A primeira prioridade é falar logo com os correspondentes em Jerusalém, Roma, Paris e Londres, porque eles estão à nossa frente no fuso horário. A cerca pode continuar existindo, mas pelo menos num trecho de 30 quilômetros o traçado terá que ser mudado. Então é importante a gente combinar desde cedo o que eles vão ter para aquele dia para o Jornal Nacional. Presidente, bom dia. Agora, senhor, prazer em vê-lo, tudo bem? Prazer em recebê-lo. Muito obrigado. Tudo bem, presidente? Como é que está? Bem, você. Não, mas aí o único problema é... Sabe o que eu acho que pode pegar? A OAB sempre fala mal. Ou seja, a OAB vai dar um pau, acho que talvez aí a gente já tenha o molho da matéria, porque o Lula vai ter que entrar muito e sair calado. Quando o Bonner chega aqui, a gente já apresenta para ele uma previsão do que a gente tem de notícia, de factual, do que está acontecendo no mundo, no Brasil. E do que a gente tem de material produzido para ele saber como é que ele pode montar o jornal aquele dia. Ô Vini, eu tô vendo aqui a previsão que vocês mandaram aí, o Nery mandou do dia. Tá tranquilão o dia, né? Tá dia leve hoje. Sai ainda com a felicidade de ter vitória contra a Argentina, deve ser um molhozinho bom pro fim. A direção do jornalismo da Globo participa do Jornal Nacional muito frequentemente, porque nós da redação levamos à direção as questões. Isso é algo que talvez não fique muito claro para o público. Qual é a diferença? A diferença é que a direção não costuma pôr o dedo no JN pelo prazer de botar o dedo ou pela necessidade sentida de controlar alguma coisa. Ao contrário, por uma questão de lealdade e de humildade que temos aqui, diante de dúvidas editoriais, eu as levo ao meu superior hierárquico, que é o Ali Kamel. O que existe no Jornal Nacional é um ambiente de extrema liberdade, né?
muita discussão em torno das matérias, mas sem nenhum monstro sagrado, sem monstros sagrados no plural. O que existe são profissionais altamente gabaritados, né, lutando para que as reportagens e as matérias sejam as melhores possíveis. O resultado disso só pode ser um jornal nacional de altíssima qualidade. A reunião de caixa do Jornal Nacional começa às 10h30 da manhã. Ela tem esse nome porque no passado o dispositivo utilizado para torná-la possível assemelhava-se a uma caixa de sapato. Ela era chamada inclusive de reunião de caixa de sapato. Caixa virou só o apelido posterior. Hoje esse equipamento é pequenininho e nós ali naquele momento temos acesso em viva voz com as 6 localidades que mais frequentemente fornecem material jornalístico para o JN, que são grandes centros produtores de notícia factual, fatos do dia, nossa grande vocação. Ok, vamos começar a reunião do Jornal Nacional. Bom dia, Nova York. William, bom dia. Cesare, eu vi aqui na tua previsão 2 propostas de VT, uma com petróleo e a outra com o livro da ONU. Eu não sei se petróleo a gente vai emplacar um VT com repórter hoje, porque como o preço ontem já tinha caído antes dessa reunião, a gente talvez se satisfaça com uma nota sobre o tema. Já saiu uma decisão previsível, eles vão aumentar a produção de petróleo. Reduzir ainda mais os preços do barril. Não sei, eu acho que o assunto é importante, a gente poderia fechar uma coisinha curta por aqui com a Zenha. Então tá bom, então o Azenha fecha o negócio, vamos fazer um enxutinho? 1 minutinho, 1 minutinho e 20 no máximo. 1h20 tá grande. 1 minuto e 10. 1h10, fechamos. Fechamos. Londres, o show tá voltando de Paris, não é isso? Gonçalo já está na caixa. Gonçalo, você tá aí, Gonçalo? Bom dia, William. Bom dia, meu velho. Hoje com VT de repórter aí, não tá se justificando nada, pelo que eu tô vendo, né? Não, a princípio não. Teve um problema hoje no controle aéreo aqui da Grã-Bretanha. Um caos pela manhã nos aeroportos, mas já vão fazer coisa normalizada. Acho que por enquanto, por hoje é só. Obrigado de qualquer maneira pela participação, tá? Ok, bom dia a todos. Boa tarde aí para vocês em Londres. O foco principal seria esse, o bem-estar social. O projeto já... Sim, porque nós verificamos que se está demitindo de pessoas idosas, as pessoas fogem do mercado de trabalho, não tem mais condições de ter. Então, é um processo permanente. O Heraldo já teve o café da manhã dele com o Sarney? Ele está tomando café agora com o Sarney. Deve estar falando aí sobre salário mínimo, então, que é o assunto do dia. Então a gente tem que esperar o resultado desse café para ver se isso aí vale VT ou se a gente vai de comentário com o Franklin, que também é outra alternativa para esse assunto hoje. Só uma coisa, o Lau hoje depõe. São Paulo ainda não tem na mão um VT garantido, ou tem? Rô? Tá ouvindo? Hoje o que a gente está correndo atrás é de começar a abrir os pacotes, o que foi apreendido por lá. Eu estou contando que eu vou ter um VT sim, embora entre naquela fase que nessa hora do dia eu não sei te dizer qual seria. Tá, de qualquer maneira, Brasília tem que acompanhar, viu, Afonso? Bom, tem uma coisa a mais aí nessa história. A CPI da pirataria está se reunindo agora de manhã e deve adiar a leitura do relatório final, exatamente para incluir o depoimento que o Lau deve fazer na CPI na próxima terça. Isto já dá a Brasília um pezinho melhor para fechar o VT. Vamos ver ao longo do dia o que o Tralli consegue. Se tiver alguma coisa sensacional dos documentos, a gente joga para Sampa, senão fica com Brasília o VT. Quem é o repórter? Eu posso botar o Kovalik nisso. Faz isso, pode fazer. Ok, vamos para São Paulo agora. Farinha de mandioca. A gente está querendo fazer uma dobradinha aqui, mostrar em São Paulo
como que as pessoas se viram com o salário mínimo, o poder de compra desse salário mínimo dividindo com uma praça do Nordeste. Tem duas observações que a gente tem que fazer. A primeira delas é aquela comparação muito útil em relação à cesta básica. A segunda coisa que a gente deve considerar é aquela informação segundo a qual o salário mínimo hoje no Brasil é fortemente associado à Previdência. Para manter o mesmo poder de compra, o valor do salário mínimo hoje deveria ser de R$ 846. Silicone Indeniza está confirmado para hoje? Está confirmado. Eu tenho uma moça, uma advogada que fez uma prótese mamária, teve problemas de depressão, e uma manicure que teve que tirar uma parte da mama para tirar um nódulo, e depois ela teve enrijecimento de mama. São essas duas personagens. Valeu, obrigado, um abraço para você. Bom dia, Belo Horizonte. Bom dia, Bonner, tudo bem? Sim, né, Clécio? Vamos falar com a praça que vai nos oferecer disparado o melhor VT do dia. Tino Marcos. E ele já me entendeu e enfiou a bola onde eu queria. Tem aquela outra oferta também aí do material do Blatter, né? A coletiva sobre a outra Copa. E aí o Guilherme Mendes é que em princípio fecharia, ok? Tá legal. A gente vai avaliar isso depois, ver se isso é com repórter ou sem repórter. A gente conversa mais pra frente então. Obrigado, Clécio. Ok, é isso aí por enquanto. Um abraço. Bom dia, Rio. Eu acho que caberia a gente fazer uma suíte desse caso lá da Casa de Custódia em cima dessa questão da falta de informações do governo do Estado. Não saiu até agora uma lista oficial de mortos, os parentes reclamam que não sabem, ninguém entrou lá, eles não deixaram direitos humanos entrarem lá, divulgaram ontem aquelas fotos, foram pouquíssimas fotos que não mostram muita coisa. Eu acho que ainda vale a gente investir nessa questão aí da falta de segurança, porque é um assunto grave e sério. Hoje, na sessão de cartas dos leitores do Globo, a maior parte foi isso, e você vê que não tem informação, né? A gente está carente de informação nisso aí. Ele fica fora dessa reunião, do ambiente geográfico da reunião, da sala de reuniões, porque isso é um procedimento nosso profilático. É para evitar uma contaminação daquilo que é o pensamento do Jornal Nacional sobre o que de mais importante se deu no Brasil, com o fato inexorável de que somos jornalistas que moramos no Rio de Janeiro. O construtor gastou menos na obra, mas não importa. A tabela oficial diz que essa casa tem que custar mais caro. Custos Construção, com André Luiz, hoje é o dia ruim para dar. O dia bom para dar isso vai ser sábado. Recife vai estar mandando VT hoje do navio que eles vão afundar para virar Recife artificial. Estão montando toda aquela estrutura, vão botar helicóptero. VT bonito, né? Eu queria dar um de Porto Alegre, que é sensacional, que é churrasco virou cadeira universitária, um VT maravilhoso. E quem foi que disse que churrasco é coisa Grava eles aqui, né? Não leva trabalhar sozinho. Deixa ali mesmo. Eles vão lavar a louça depois e eu levo o espetáculo. Fechados. Agora só falta fazer o elefante caber na casinha de cachorro. Fala, doutor, bom dia. Tudo bom? Bem? Olha aqui, vamos decepcionar um pouquinho o make-off, porque logo hoje na gravação o dia não tá lá muito quente. Não. Mas dá pra fazer um jornal legal. O Bonner está pensando em abrir com uma matéria de silicone, que são umas brasileiras que entraram na justiça lá nos Estados Unidos, a decisão saiu agora, e não sei porquê elas vão ganhar menos do que as americanas. E é um assunto popular, plástico, brasileiro, todo mundo gosta disso. E tem salário mínimo e aposentado. Dá para fazer um jornal direito. Tem a seleção suíça da Vitória. E tem a seleção a seleção venceu ontem, a gente vai fazer com Bolinha da Argentina. Cornea tá lá e aí vai ficar... E tem Franklin hoje. Tem Franklin hoje. Vai comentar o mínimo. Tá bem legal. A gente sempre diz do contínuo ao executivo, do porteiro ao diretor do banco, ao presidente de empresa, enfim, todo mundo tem que ser informado, tem que ter esse cuidado da informação do Jornal Nacional. Então, dentro desse aspecto, o jornal tem que ser muito abrangente e, ao mesmo tempo, muito coloquial, para que ele seja compreendido por todos.
Então é uma tarefa difícil, uma tarefa árdua, mas essa missão do jornal, entender que ele tem que dar todos os dias essas notícias para esses vários públicos que assistem o jornal. Então a preocupação do jornal tem que ser todo dia que ele seja digerível, que ele seja compreendido por todo esse espectro da população brasileira. Me dá só uma ajuda. Esse 3 de junho de 2004 aparentemente será um dia tranquilo para o Jornal Nacional, dentro daquilo que é o padrão do Jornal Nacional. Eu tenho que ter 1,50, não mais que isso, tá? Quando nós temos mais de um assunto relevante, nós vamos escolher aquele que tem maior apelo popular para abrir. Isso está acontecendo hoje no Jornal Nacional. Então a aposta a essa altura do campeonato, neste momento do dia, a aposta é abrir o jornal com o tema Defesa do Consumidor. Cidadãs brasileiras que esperaram 10 anos por uma decisão da Justiça dos Estados Unidos estão revoltadas. Elas tiveram problemas com próteses de silicone e vão receber uma indenização bem menor do que as mulheres americanas. Vamos abrir com isso? E em seguida, mantendo ainda a linha de defesa do consumidor, a decisão da Agência Nacional de Telecomunicações, que muda as regras para ligações nas regiões metropolitanas. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai tornar mais baratas ligações de telefones fixos entre cidades vizinhas, que hoje são cobradas como interurbanos. Fora isso, nós vamos fazer um esforço muito grande para contemplar o público com alguns assuntos que permitam uma respiração no meio daquela carga pesada de temas áridos, como nós dizemos. O Superior Tribunal de Justiça arquivou o inquérito que investigava a governadora do Rio Grande do Norte, Vilma de Faria, do PSB, por suspeita de crimes contra a ordem tributária e contra o sistema financeiro. A história ensina que a percepção que o público tem da gravidade dos temas tende a ser maior quando você não agrupa tudo de uma vez só. Então é desejável que a gente tenha no Jornal Nacional um cardápio um pouco mais variado para, de tempos em tempos, ao longo da exibição do programa, o espectador ter a oportunidade de respirar um pouco. Um barco rebocador aposentado vai se transformar num recife artificial. Ele foi afundado hoje no litoral de Pernambuco. E nós temos hoje, é um dia especialíssimo para todos os brasileiros, porque o Brasil hoje está comemorando ainda uma vitória espetacular sobre a Argentina no futebol nas eliminatórias da Copa de 2006. Na despedida de Belo Horizonte, os torcedores mostraram que não vão esquecer a exibição do fenômeno. O Boa Noite do Jornal Nacional é um momento especialíssimo. É o momento em que nós, apresentadores, em nome de uma equipe de centenas de pessoas no Brasil inteiro, estamos verdadeiramente desejando uma boa noite para os brasileiros que acompanharam o nosso trabalho. Então, é desejável que nós tenhamos um bom motivo para desejar uma boa noite. Partiu, Ronaldinho, bateu! Gol! Foi ótimo, foi maravilhoso. A torcida correspondeu o tempo todo com a gente. Feliz de novo no Mineirão, né? Feliz de novo. Acho que essa é a minha casa. O Jornal Nacional termina aqui. Outras notícias logo mais no Jornal da Globo, depois de Linha Direta. Uma boa noite para você. Boa noite. Até amanhã. Bonner, o diretor da CIA pediu demissão. O Servimar foi arrastado para uma distância de 7 milhas náuticas da costa, que corresponde a 12 quilômetros. Daqui só dá para ver a sombra dos edifícios. Fabiano fez um dossiê, reuniu todos os documentos que provam como a fertilização foi feita, mas não conseguiu registrar Bianca no nome da mãe biológica por causa deste documento. Aí eu tô falando documento. Vai dizendo tudo que a agência considera que de interesse econômico. Vamos mudar então o planejamento? Vamos fazer do petróleo uma nota. Pede pro Azenha fechar um VTzinho enxuto. Um minutinho, 1 minuto e 10 no máximo, tá bom? Beleza. CIA. Quanto a gente já vai ter tempo, hein? Pois é, temos 1:10. Fala que você acha que você consegue mais 5 segundos? Consigo. Bala consegue. Aí corta 2 daí.
Tá. Boa tarde. Tudo bem? Normalmente eu chego aqui às 2 horas, aí nós temos uma reunião de venda de espelho, que é uma reunião de apresentação do jornal, que o William, que está aqui, ou a Márcia, que é executiva, já estão desde de manhã, vão apresentar para todo o corpo de editores, e eu faço parte desse corpo, o que vai ter no jornal, de que parte cada um vai cuidar. A gente faz nessa reunião, a gente também acrescenta sempre alguma coisa, dá para se discutir, dá para se até mudar algum rumo do que está sendo feito já. Então, estou chegando agora. 5 para as 2. Por volta das 2 da tarde, os editores do Jornal Nacional chegam. E aí nós temos uma reunião em que o espelho do dia, o cardápio do dia é apresentado a todos eles. É um momento interessante porque é um momento de discussão também. Vamos tentar abrir o jornal com a pegada de direito do consumidor. E aí seria silicone. 10 anos de batalha judicial. E aqui é só uma parte da documentação que se acumulou durante esse tempo de 1.050 mulheres brasileiras. Há brasileiras na lista e nós temos 2. Abrindo com o tema defesa do direito do consumidor, a gente vai para fones. Uma ponte de 14 quilômetros fica entre o Rio de Janeiro e Niterói. Hoje, uma ligação entre estas duas cidades é mais cara do que um telefonema dentro do mesmo município. Mas isso vai mudar. Um VT de campo, mostrando o poder de compra do mínimo. Nós vamos ao supermercado, eu quero que ele se ocupe de produtos de primeira necessidade. Com mulher e 3 filhos, a comida é pouca. Arroz e feijão. Podia dizer só a comida é arroz e feijão. O que você acha? Ok, tá certo. Ok, vamos gravar? Talvez eu tire o mínimo e o Franklin no primeiro bloco ao introduzir o tema do VT de Belo Horizonte. Eu vou ver o tempo desse VT, etc e tal. Mas o fato é que os dois vão caminhar juntos, o Franklin vai falar. E é aquela chance de dar uma respirada no meio do noticiário, pimba. É um VT que pode ter um grande apelo. Eu fui generoso, dei 2 minutos. Só não dá para fazer mais do que isso. Hoje é o dia de o navio afundar, etc. Vulcão, uma imagem extraordinária, o Kilauea de novo. Daí em diante, mãos à obra. Ótimo, agora faz variando o tom. Para tracrá, pretrecré, pretrecré, pritricri, protrocró, prutrucru. Quando eu tenho fono, eu faço fono. Se não tenho, eu vou direto para maquiagem. Homério? As pessoas acham que tem uma coisa de muito glamour. O glamour é apenas naquele momento que vai ao ar. Demora muito tempo, eu já estou enroladaça. Por mais que tenha sido corrido, na hora do jornal, realmente eu tenho que estar com a maquiagem seca, o cabelo não pode estar desgrenhado, por mais que eu tenha arrancado os cabelos aqui de tarde, o William ser descabelado, na hora não. Porque eu tenho um conceito, eu sempre brinco e digo o seguinte, a gente nunca viu o Papa de pijama na Praça de São Pedro, né, falando com os fiéis, porque faz parte da liturgia do cargo ele aparecer com aquela roupa que é dele, né, para aquele momento. As pessoas às vezes perguntam sobre a cor de um batom. O batom muda na boca de cada pessoa, né? É difícil você dar, mas a gente passa de onde foi o brinco de tal dia da semana. É difícil você às vezes até se lembrar de que brinco você estava usando. E é uma preocupação muito grande do público, e eu acho muito engraçado que assim, nunca eles defendem tanto a figura do apresentador, eles se apegam tanto, a gente faz tão parte dessa família, que em geral é assim, nunca eu escolhi uma roupa errada. Então é assim, sempre alguém, quem foi que escolheu pra você aquela roupa que não ficou bonita? É como se eu não tivesse escolhido a roupa, eu não tivesse visto, né? É uma proteção. Ô, Jacaré! Guarda na linha que eu já te chamo, aí tô com o Recife, tá? Na Centro-Oeste tem Belém ou Cuiabá, tá? O volume de matéria diária para o JN gera em torno de 40 a 50 matérias geradas entre praças, afiliadas, satélites, agências. Roda valendo, vamos lá. Aqui, ó, joga aqui, ó. Bota aqui, ó.
Olha só, sobre a questão do INSS, da negociação do Amirlando com os aposentados, vamos fazer uma coisa, vamos botar Délis Ortiz com um net, uma entrada ao vivo para o JN. Aqui para esse lado assim tá bom. Então vamos embora, hein? Pode gravar. O espião número 1 participou de um dos momentos mais embaraçosos já vividos por um governo aqui nas Nações Unidas. Só passar o caminhão tá fazendo muito barulho aqui, peraí, daí a gente grava. Tá muito barulho aqui. De gás natural. Me acomodar as expectativas que já eram. Mais o Dow Jones em Nova York teve queda de 0,65%. Previsão de chuva forte no Sudeste nesta sexta-feira. As imagens de satélite mostram que muitas nuvens carregadas estão sobre a região. Agora a briga é no Senado, onde a oposição é mais forte e o governo de vez em quando dá umas escorregadas. Mas reservadamente não esconde a satisfação com o resultado de ontem na Câmara. A avaliação é de que passou com sobras por uma prova de fogo importante. Eu ouço muito os meus editores. Por quê? A equipe do Jornal Nacional é integrada por pessoas que têm grande experiência em jornalismo. A gente, quando faz o Jornal Nacional, a gente não está pensando especificamente no momento que faz. Toma uma decisão, faz uma cabeça, faz um corte, faz aquilo. Eu acho que a gente não pensa muito nos milhões de pessoas que estão em casa assistindo a gente. Porque, na verdade, se você for pensar nisso, você não faz. Você vai começar a tremer. Caramba, que responsabilidade. Tempo. 1,50, ela já botou ali. Beleza. O editor mais experiente deve ter 53, 54 anos. O mais jovem deve ter 30 anos de idade. A imagem mostra que a palavra esclarece. Então, para mim, é muito claro isso, de que a gente tem que tentar juntar essas duas coisas para passar a informação da maneira mais clara possível e mais rica possível em termos de informações e com qualidade. A gente não pode errar nem na informação, nem no que a gente está informando, nem na qualidade dessa informação. A gente jamais pode errar na dose dessa informação. A gente não pode dar notícias que alarmem as pessoas de forma desnecessária. A gente edita muito por telefone, a gente pega, ou então por e-mail, a gente telefona para as redações de lá e procura saber o que eles têm, muda texto de repórter, faz texto junto, eles mandam, remandam e até a gente chegar no formato final. Isso é uma decisão rápida, às vezes a gente vai mais pelo instinto mesmo, mas a gente sempre pensa assim, qual a notícia que mais interessa aqui? Quantas pessoas interessam? Não, tira esse celular desse guri aí, Você tem que olhar para uma imagem e você já tem que sacar, saber realmente de que se trata, né? Os torcedores mostraram que não vão esquecer a exibição do fenômeno. Bonero, tá fechada a página aqui do Ronaldinho. Quando se trata de matéria de esporte aqui no Jornal Nacional, a gente sempre quer levar as notícias mais importantes e interessantes do dia de uma maneira clara, atraente e que não interessa apenas a quem acompanha o esporte todos os dias, mas para a família, o público que está assistindo ao Jornal Nacional. E para isso a gente tem uma fórmula do Tino Marcos, que é muito boa. Eu tenho uma brincadeira que eu costumo imaginar assim, meu pai assistindo ao jornal, ele é um consumidor daqueles típicos vorazes de noticiário esportivo, adora informação, e a minha mãe, que não é tão ligada assim em esporte, é uma dona de casa, mas que também precisa ser atendida, precisa ser valorizada. Então, quando a reportagem tem conteúdo, informação quente ali e agrada o meu pai, e ao mesmo tempo tem uma boa historinha, um entretenimento que agrada a minha mãe, aí eu fico feliz. O menino voltou grande e abusado. Derrubar Saddam Hussein. No Conselho do Senado. Falta um pouquinho a passagem do Brasil, para dar uma olhadinha. O papel principal dos editores de Inter do JN é, junto com os correspondentes internacionais, ajudar a traduzir a notícia para o público brasileiro, ou seja, jogar um olhar brasileiro sobre as notícias que vêm de fora. Um dos maiores desafios da editoria de internacional é manter os VTs, as matérias, no espelho, porque quando o jornal está grande, a Inter é a primeira a subir, né, para compor o espelho e tal. Agora, quando está pequeno, também é a primeira a cair. Como eu não fico ligada a um VT especificamente, eu posso ficar fazendo um vasculhamento de agência, de internet, enchendo a paciência com uma imagem que eu acabei de ver na Globo News e sendo aquela figura meio chata de ficar vendo. Fulano, essa imagem já está no tal VT. E aí, junto com o Willi e com a Marcinha, a gente faz uma aprovação dos VTs. Eu aprendi no JN o seguinte, qualquer notícia, ela tem que ser publicada em 1 minuto.
não importa o quão complexa ela seja, tem que ser 1 minuto. Eventualmente, a gente pode ir a 4, 5, 10 minutos de cobertura. Mas a gente sabe que se precisar, a gente vai dar aquela notícia em 1 minuto. Apesar das nossas preces, o relógio se recusa a parar. Então, à medida em que o nosso deadline, que é o termo de jornalismo que indica a hora em que tudo tem que estar pronto, à medida em que o deadline se aproxima, o nível de estresse cresce. Tempo, Clécio, eu tenho tempo do VT? Falta colar a última sonora aqui, ele já está quase todo coberto. Por isso não deu tempo. Para que tudo dê certo, o jornal vai direitinho, limpinho ao ar, as páginas têm que estar bem escritas, tem que estar com o crédito certo. O crédito quer dizer o nome que a gente bate lá para o sujeito que está falando. O tempo do VT, da reportagem, tem que estar correto no espelho. A deixa exata. Zé, tem deixa nova, tem que duplicar de novo. Qual é o momento certo de cortar da câmera da Fátima Bernardes para o VT do Caco Barcelos para a câmera do William Bonner? É a deixa. São as palavras finais que a Fátima dirá. Você vai ver por que a justiça americana decidiu que o valor que elas vão receber é menor do que o das americanas, por exemplo, que também, vou repetir aqui, não ficou bom esse final. A Fátima responde por diversas ações dentro do jornal. A primeira delas, mais evidente aos olhos do público, são as chamadas do Jornal Nacional. A história do bebê não vingou não, William? Ou vingou? Atenção, redação, gravando chamada. Silêncio, por favor. A chamada não é que ela não vá trazer o assunto principal, mas ela vai, de uma certa forma, vir no intervalo comercial, quando as pessoas estão com atenção menor. Então, ela tem que ser um atrativo. Então, se eu tenho uma boa imagem, eu procuro colocar. Se eu tenho uma forma de chamar um assunto, às vezes, mais árido, seja de economia ou de política, é como eu procuro fazer. Ou seja, você vai ver de que forma essa medida adotada hoje pelo governo vai mexer com o seu bolso, ou de que forma ela vai interferir na sua vida. Boa noite. 1000 brasileiras que tiveram problemas depois da implantação de próteses de silicone de uma das maiores fabricantes do mundo, a americana Dow Corning, vão receber indenização. Elas fazem parte de um grupo maior de 400 mil mulheres de 84 países que foram beneficiadas pela justiça americana, mas o valor que vão receber será menor. Veja por que no Jornal Nacional, que mostra também os detalhes de um dos lances mais importantes do jogo de ontem, em que a seleção brasileira venceu a Argentina. Eu espero você às 8h15. Eu espero você às 8h15. Não existe na apresentação do jornal relação de subordinação. Nós somos pares no Jornal Nacional na apresentação. A subordinação existe na estrutura de edição do JN. É tão difícil para mim, no trabalho, me lembrar que nós temos uma relação de marido e mulher, porque o que eu sempre tentei, sempre gostei, é de ser chefiada por alguém que eu admiro, com quem eu acho que eu tenho que aprender. Porque eu acho que é a melhor forma, é a forma mais estimulante que você tem de trabalhar. E como a gente tem uma relação muito grande de respeito e de admiração mútua, profissionalmente falando, eu acho que isso é muito fácil. No outro trecho, o empresário Geisler Jabu fala com o lobista Eduardo Pedrosa, que se refere a Laerte Corrêa Júnior como doido. A combinação feita na parte da manhã tende a ser modificada totalmente ao longo da tarde, ou pelo menos em grande parte ao longo da tarde, ao sabor dos novos acontecimentos. Gravou off direto que eu vou levar para a área. Valdemir, você pega? E ao sabor das nossas dificuldades de execução do material jornalístico. Não, estou terminando de escrever aqui, vou te duplicar já, tá? Aquilo que foi planejado de manhã, frequentemente não se consolida totalmente à noite, quando o jornal vai ao ar. Que o presidente Brasileiro lá no Supremo, das passagens que ele fazia, que acabou fazendo. Ano a ano, o que se tem é o reajuste de uma ilegalidade, o reajuste da miséria. As críticas são perseveras com a questão do pegando o mínimo, né? E aí criticou a beça o governo e o Lula protocolarmente não pôde reagir. Dá um certo bafafá lá em Brasília. Ótimo, a gente está cobrindo bem isso, né? A gente está lá desde de manhã, a Brasília falou que a Inês estava meio que prevendo isso e está tudo nos conformes. Ótimo, maravilha. Ali naquele momento já é preciso fazer uma seleção sobre aquilo que vai ou não entrar no Jornal Nacional, que se impõe como um assunto verdadeiramente relevante. Mas o que mais choca no final dessa história é o critério destas indenizações. As brasileiras vão receber sempre
30% do valor pago para as americanas pelo mesmo dano causado. E também, de que maneira isso entrará no jornal? O americano não receber algo que vai reembolsá-las, em detrimento das estrangeiras. Próteses de silicone com defeito, mas vão receber menos do que... E as americanas que tiveram o mesmo problema. Do que americanos tiveram o mesmo problema. Acabou, a cabeça vai por aí. Há decisões tomadas, às vezes, coletivamente pelo Jornal Nacional. A equipe acaba votando e tomando decisões. Nossa, que barulho. E olha só o que o calor, o sol fizeram na grama. Eu Sepultura ajustando o som para o dia de amanhã. Só que no palco tudo tem de estar impecável na noite de amanhã. E há momentos, evidentemente, em que eu me vejo na situação obrigatória de tomar uma decisão como editor-chefe. É o seguinte, eu não vou poder dar o VT do Tunico hoje. O que acontece é o seguinte, aquela nossa linha combinada de manhã não ficou dentro do que estava combinado. Claro que essa discussão permanente que se tem ao longo do dia, chega um momento em que ela tem que parar, alguém tem que decidir, alguém tem que dizer entra ou não entra. Esse é o papel do editor-chefe, do Bonner. Dizem que é o momento em que a democracia acaba, mas eu não acredito nisso. Eu acho que é apenas o momento em que as coisas têm que ser decididas. E se você olhar para trás e fizer uma média, em 99,99% das vezes, a decisão é acertada e é a melhor para aquele momento. Olímpia, manda um vivo. O que tiver a gente bota como vivos. Junto lá, a gente tenta se armar o link, se não joga pro último bloco. Tá com um tempinho sobrando. Vai, roda. Deixa eu mais 10 segundos. Vai. Esse estresse já faz parte do cotidiano de tal maneira de todos nós que quando nós tiramos férias, eu juro, nós sentimos até um pouco de falta dele. Atenção, redação, gravando a escalada, valendo. Um passeio pelo switcher, que é a sala onde a coisa acontece, onde o parto acontece, mostra quantas pessoas estão ali espirrando adrenalina envolvidas no processo. Diretamente envolvidas temos um diretor de TV, o responsável pelo corte de câmeras, corte de VTs, é ele que põe no ar a reportagem que você assiste em casa, ou a câmera 1, ou a 2, ou a 3, ou a 4. Quando o jornal vai entrar no ar, a gente costuma dizer que o Boeing vai decolar. Vamos testar esse selo aí. E a minha função é comandar esse voo até a sua chegada, que a gente chama o final do jornal. A imagem que ele produz também pode ter um tratamento gráfico no fundo. O Jornal Nacional tem o que a gente chama de selo. A exibição daquela ilustração gráfica eletrônica por trás dos apresentadores é muito complexa. Ela já foi bolada e desenhada por alguém do departamento de arte. E não são só os selos, não. Há uma identificação de repórter, de entrevistado, um mapa, ou então todo esse cenário que vocês veem aqui, com esse JN suspenso, tudo isso faz parte da linguagem visual do Jornal Nacional. Tem o áudio também. Os microfones que são abertos ou fechados, o som deste ou daquele VT, a mesa de áudio fica no switcher também. Toda essa operação obedece ao script. O script é que determina em que momento o diretor de TV tem que cortar de uma câmera para um VT e o contrário, a luz tem que ser acionada por trás deste ou daquele apresentador e assim por diante. É o script que dá todas as coordenadas para uma gama imensa de profissionais. E eu só estou falando do switcher, onde o nosso coordenador, o José Roberto, evita que o Jornal Nacional exploda. O que é mais estressante é exatamente o cumprir esse tempo, né? Porque muitas das vezes o editor-chefe quer pôr a matéria e está acontecendo a coisa e o espaço nosso é curto. Tudo isso envolve uma carga brutal de adrenalina, de concentração e de suor também, porque em alguns casos parece absurdo, mas é preciso fazer os 100 metros rasos dentro da TV Globo pelos corredores para fazer com que uma fita de vídeo chegue à máquina exibidora. Eu, como apresentador do Jornal Nacional,
e editor-chefe raramente tenham a oportunidade de assistir ao produto que o telespectador tem em casa. A tecnologia da informação hoje nos permite modificar o Jornal Nacional enquanto ele é exibido. Subi uma nota em Fundamental, Vilma Faria, que eu pesquei no Pracas, e eu estou em dúvida do Flamarion. No intervalo, dá uma olhada, está no bairro. O Jornal Nacional ideal jamais erraria. Mas quando os erros acontecem, nós temos que avaliar naquele momento exato qual o tamanho da gravidade desse erro. O tropeço só não pode atrapalhar a qualidade da informação. Eu posso ter que voltar uma frase, não importa. Às vezes uma correção é muito simples. No dia seguinte a gente diz assim, o Jornal Nacional errou ontem ao dizer tal coisa. E acabou. Às vezes o erro merece que nós voltemos ao tema com uma nova reportagem para esclarecer definitivamente. Já aconteceu. Se eu tiver o compromisso com passar a informação de uma forma correta, mesmo que eu tenha tropeçado, eu volto, peço desculpas, em geral não falo desculpas, não sei porque sempre sai perdão, e eu retomo a informação. Mas a gente não gosta disso, não. Acima de tudo, a credibilidade é que está em jogo. O que o telespectador não pode duvidar é que aquela informação seja verdadeira. Esse é o nosso trunfo maior, essa é a nossa herança maior. Fogo cruzado. E o diretor do Serviço Secreto Americano, atacado desde o 11 de setembro, pede demissão. Violência no Ceará. Estudantes e policiais entram em choque nas ruas de Fortaleza. Depois da batalha, a derrota. Brasileiras que tiveram problemas com próteses de silicone vão ser indenizadas. Mas vão receber menos do que as americanas. Depois da vitória, a batalha. Pais do bebê gerado na barriga da avó não conseguem registrar a criança. O mínimo de R$260 vira assunto do Supremo Tribunal Federal. Um discurso que ninguém esperava. Veja também as novas regras de cobrança de telefonemas entre cidades. E 2 fenômenos impressionantes. A força de um vulcão no Havaí. E a noite em que um homem levou o Brasil